Fala pessoal, estou aqui lendo uma passagem que está descrita em Gálatas 3. Eu queria refletir junto com vocês essa passagem porque ela é muito interessante. Aqui ele está falando, uma passagem de Gálatas capítulo 3, no qual Paulo está falando com a igreja de Gálatas, né, a região de Gálatas. E está escrito assim, ele escreve para eles: "Estás tão enlouquecido a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano?" Paulo está dizendo aqui que após ele ser aperfeiçoado pela presença do Espírito Santo, mediante a fé, eles estavam tendo atitudes que pudessem ser aperfeiçoados mediante a seus próprios esforços. Mediante a seu próprio esforço, eles estavam tentando, ser aperfeiçoados. Sendo que ele começa a descrever aqui a lei e a graça. A graça é o tempo que a gente vive hoje por conta daquele sacrifício, do sacrifício que Jesus fez na cruz. Antigamente, antes de Jesus morrer, as pessoas viviam na época da lei, a lei estabelecida por Deus, e aquela lei foi estabelecida por conta da iniquidade daquele povo. Por conta das transgressões do povo, se fez necessário a criação de leis para que pudessem ser conduzido até a fé que viria após a morte de Cristo. Por isso está escrito que o justo viverá pela fé. Mas se imaginando aqui que você fosse viver pela lei, a própria Bíblia diz que maldito aquele que transgredir a lei. Só que todos nós transgredimos a lei, por isso nós somos amaldiçoados, porque transgredimos a lei de Deus. Transgredimos quando pecamos, transgredimos quando não fizemos aquilo que Deus estabeleceu. Pensando nisso, a lei foi um condutor para a fé. Foi até que o tempo chegasse, o tempo que Jesus Cristo morresse, o tempo que Jesus Cristo completasse o sacrifício na cruz, para que possamos viver pela fé através da graça que é um favor imerecido, favor que a gente não merecia, para que a gente pudesse viver pela fé. Exclusivamente pela fé é que a gente tem acesso e garantia à promessa que nos foi feita de vida e vida eterna e vida em abundância. Não mediante ao que Paulo está dizendo aqui na carta aos Gálatas, não mediante os esforços humanos. Nada de que a gente venha a fazer, nenhuma das nossas atitudes pode nos garantir a salvação. Não são através das nossas obras. E aqui ele deixa isso bem explícito, que é mediante a fé e mediante a fé em Cristo. Era a única maneira, mediante a fé em Jesus e no sacrifício que ele fez, que a gente poderia ser salvo. Não existe outra possibilidade. Nada daquilo que a gente possa fazer com os nossos esforços nos garante. E aí você pode imaginar, então, se nada do que eu fizer, nada dos meus esforços vai garantir que eu seja salvo ou que eu tenha uma vida em abundância, então eu vou viver a minha vida deliberadamente, vou fazer tudo o que eu quiser, porque os meus esforços não vão ter resultados, aquilo que eu faço não vai ter resultado para essa promessa. Só que é totalmente ao contrário. Quando nós somos agraciados por essa graça, quando nós somos agraciados por viver por Cristo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas aquele que crê em Cristo viverá. Quando a gente de fato crê e se arrepende, a gente mortifica, olha que raciocínio interessante, com alguma coisa que está morta pode ter espaço. Digamos
que você está morto para o pecado, você anulou o pecado na sua vida, você se enche da presença do Espírito Santo, você anula o pecado na sua vida através da fé que você tem em Jesus Cristo. Como esse pecado que você anulou através do arrependimento pode ter espaço para que você peque, para que você continue a viver uma vida de transgressões, uma vida na qual Jesus não se agrada. Quando a graça é exatamente isso. A graça é um favor que você recebe para que você não peque, mas não é um favor que você recebe para poder você pecar e viver a vida do seu jeito. A graça é através do Espírito Santo que vai lhe conduzir. O Espírito Santo vai ser plena habitação, vai lhe fortalecer para que você não peque. Eu já vi um exemplo interessante. Imagine uma pessoa que fuma muito cigarro. E aí chega determinado tempo que depois que ela consegue um tratamento e através desse tratamento possibilita a ela que ela não fume mais. Através desse tratamento, através desse contato que ela teve com esse método, ela está curada, 100% curada, ela não precisa fumar mais. Através disso ela não vai possibilitar que ela não fume mais. Porque agora você tem esse tratamento, você vai fumar, você vai voltar a fumar, se você já sabe o quão prejudicial é. E aí, através disso, você consegue ter a possibilidade de não conseguir mais, e é por conta disso, então, que você vai voltar. Então, a graça, o conviver com Cristo, é basicamente a mesma coisa. Ele nos dá a capacidade de não pecarmos mais por conta da fé que nós temos em Jesus Cristo. E através dessa fé, nós somos aí, basicamente, eu não vou dizer isentos, mas somos fortalecidos, somos regenerados através da presença de Jesus Cristo. E é isso que nos possibilita viver uma vida em abundante em plenitude. A Bíblia diz, né? O justo viverá pela fé. Exclusivamente através da fé que você vai alcançar as promessas de Jesus Cristo. Porque se fosse pela lei, todos nós as transgredimos. Então a lei se fez necessária para um ponto de condução até a fé para sermos salvos, porque naquele momento ainda havia de se cumprir todas as promessas e precisava de um tempo estabelecido necessário para que se fosse viver com plenitude o tempo da graça. Então a lei foi necessária para aquele tempo, para aquelas circunstâncias, por conta da transgressão do povo. Só que a gente não conseguiria viver as promessas baseado na lei, que a lei nos obriga aos nossos esforços. Só que pelos nossos esforços nós não conseguiríamos. Por isso Jesus vem, morre na cruz, vence a morte e somos adotados por ele quando reconhecemos ele como seu suficiente Salvador. É através da fé, né? Através da fé e do arrependimento. Quando você se arrepende, entende que você realmente está numa condição de miserabilidade, que você reconhece a sua pequenez, que você reconhece o quão pecador você é, e você começa a crer em Jesus como o seu único, suficiente Salvador, aquele que pode lhe salvar, o seu porto seguro, aquele que lhe ama, aquele que quer viver com você. É através dessa fé e desse arrependimento em Jesus Cristo que alcançamos as promessas que ele nos fez. Ele nos promete vida nova aqui na terra e também nos promete uma eternidade de que viveremos junto com ele. Na carta aqui de Gálatas, ele deixa bastante explícito isso, que viveremos aqui nessa terra, né? Vamos viver em plenitude, em abundância, mas a nossa promessa é eterna. Nós aqui estamos mortificando a nossa carne, da mesma forma como Jesus fez. Jesus era Deus, viveu aqui conosco e veio morar aqui na terra, mortificou o seu ser, se sacrificou para viver uma vida eterna e viver conosco. Estamos fazendo a mesma coisa, estamos sendo pois imitadores de Cristo, estamos imitando ele. Temos uma vida, nos foi agraciado com essa vida, mas nós estamos renunciando às nossas próprias vontades a fim de viver
uma vida em plenitude, uma vida eterna. Estamos basicamente, né, fazendo aquilo que Jesus fez, não em grau de importância, né, porque nenhuma das obras que a gente faça vai ser tão importante quanto a obra que Jesus fez. Mas estamos sendo seu imitador. Estamos renunciando. Jesus renunciou ao seu trono de glória, renunciou ser Deus para viver aqui conosco e mostrar que era possível. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando fazemos isso, renunciamos à nossa própria vontade para poder um dia cumprir essas promessas. Aí você pode me perguntar, mas por que a gente precisa renunciar? Porque a nossa vontade da carne, ela é maligna. Ela nos traz maldade, ela nos traz consequências ruins. E Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor e Ele entendeu que nós não poderíamos ser conduzidos por conta própria. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos alerta. Ainda mais, além que existe um adversário que nos tenta. Além da nossa natureza pecaminosa, se tem um inimigo que luta contra nós para nós não conhecermos essa verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos liberta. Muitos estão cegos, muitos estão dependentes, muitos estão aí necessitados. Então, Jesus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância, para a gente renunciar à nossa vontade. A nossa vontade, ela é boa, assim, momentaneamente, né? Por um curto intervalo de tempo, nós fazemos a nossa própria vontade, mas Jesus nos promete uma vida plena, uma vida de paz. Por isso a gente renuncia às nossas próprias vontades, porque as nossas próprias vontades, elas são malignas. Elas, desde do início de tudo, de Adão e Eva, o Senhor estabeleceu ali uma vida num jardim, uma vida plena, uma vida em abundância, no qual o próprio Deus ia se relacionar com eles. O próprio Deus fala, não coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Então Deus ali nos deu opção ao homem de escolha. Nós não somos fantoches, nós temos uma escolha. E Deus deu a escolha ao homem. Não somos robôs monitorados por Deus. As nossas atitudes, nós tomamos as nossas atitudes, nós somos seres conscientes. Deus nos deu essa consciência e essa liberdade. Mas as nossas atitudes, quando sendo guiadas por nossa própria capacidade, ou através da influência do nosso inimigo, como aconteceu no jardim, da mesma maneira, esse caminho nos leva à morte. Naquele tempo não foi a morte física, foi a morte espiritual. Existe algo bastante interessante que luta dentro de nós como se fosse dois animais. Aquele que for mais alimentado irá se sobressair. A nossa vontade é pecaminosa, a nossa carne, ela anseia pelo pecado. Desde os nossos antepassados, desde o início, nós temos a capacidade de tomar decisões, mas nós somos impelidos, primeiro pela nossa própria vontade, segundo pelo nosso adversário. Então, quando a gente renuncia a fazer a nossa própria vontade e ser influenciado pelas setas do inimigo, que o intuito dele é só, a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão, bramando a quem possa tragar. A ideia dele é você estar cego, é você estar anulado, é você estar destruído, para que você não possa viver uma vida plena e uma vida em abundância. Então, é como a gente pode estar vivendo hoje. Vivendo, renunciando à nossa vontade. O que eu digo para vocês, quando você é plena habitação do Espírito Santo, quando você é plena habitação dele, isso se torna muito mais fácil, muito mais leve, porque nós vivemos uma vida alegre. O próprio Espírito Santo nos conduz, o próprio Espírito Santo nos conforta, ele é o nosso consolador, e nós estamos fazendo aquilo que o próprio Mestre estabeleceu, para que um dia a gente possa viver com ele. Só que então você pode me perguntar, mas a gente vai viver uma vida aqui tão triste, uma vida que você não possa fazer nada e tal. Por ao contrário, a gente vai viver uma vida alegre, porque se a gente for encarar aqui, fora do ponto de vista religioso, cumprir tudo aquilo que a Bíblia nos diz, a gente vai viver uma vida maravilhosa. O que é que a Bíblia nos diz? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Que mal tem nisso você amar o seu próximo?
A Bíblia diz para você cumprir princípios, que você cumprindo esses princípios, você vai ter uma vida plena, você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida amorosa, você vai ter um excelente casamento. O próprio Deus nos aconselha a ter atitudes que nos vão ser beneficiados, entendeu? Então, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é para poder a gente ter uma vida plena, uma vida feliz. Todas as atitudes, eu não vejo nenhuma atitude que está descrito nesse livro que, se a gente seguir, a gente não vai ter uma vida plena, a gente não vai ter uma vida feliz. Os nossos sacrifícios que nós fazemos, nós renunciamos, é porque essas vontades que nós temos são que nos traz malefícios. Essas vontades pecaminosas da nossa carne, quando a gente faz, isso sim, que nos mata, que nos deixa tristes, ansiosos, depressivos, estressados. Essas atitudes, não as atitudes da palavra de Deus. Como vivemos de acordo com a palavra, aí sim nós temos felicidade plena, nós somos prósperos espiritualmente, materialmente, porque estamos cumprindo os princípios bíblicos de um Deus que detém toda a sabedoria. Então, é basicamente isso. Existiu-se sim um tempo da lei, e nós não vivemos mais no tempo dele, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Nós viveremos pela fé, e exclusivamente pela fé, que nós vamos ter vida em abundância e uma vida eterna. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, e essa é a mensagem. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que puder eu posso responder.